Salve, meus amados amigos e irmãos das redes sociais, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Estou feliz com o Senhor. Estamos aqui no segundo dia da semana, agradecendo, louvando a Deus pelas bênçãos, pela misericórdia, pela família. Dou graças a Deus por tudo. Dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E desde já o meu abraço. Como é que estão? Como é que passou ontem? Dormiram bem? Eu estou bem, graças a Deus. Ontem, hora que eu fui para a igreja, tomei uma chuva, já chovia fina, eu tomei essa chuva. Fiquei assustado que minha cadeira não pode molhar, mas se eu fosse ir para a igreja e voltar para casa, ia dar o mesmo caminho. Então resolvi ir em frente, né? Fui ao Senhor, estou feliz pela oportunidade que Deus nos dá cada dia, tirar as barreiras, impedimentos. Eu estou hoje aqui com vocês para a gente gravar mais um vídeo. Vamos lá? Então vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Por mais uma semana que o Senhor nos concede para nós estarmos de pé, Pai. Agradeço pela vida de cada um dos teus filhos junto comigo, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14 e 17. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o teu Espírito quer falar conosco. Seja para consolação, para edificação, para exaltação, seja feita a vontade do Senhor. Amém. Irmãos, continuando no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14 e 17, e fala assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas o Senhor vê a mulher prudente. Às vezes a gente pensa, o que tem a ver? Não tem nada a ver, né? Mas é um caso aí de meditar, porque o escritor de Provérbios, rei Salomão, escreveu: a casa e a fazenda são herança dos pais. A casa, a fazenda, nossos bens, são herança que nós deixamos para nossos filhos. Muitos herdam herança. Eu, meus irmãos, nós não somos herdeiros de nada. Meus pais não tinham, somos herdeiros da promessa, né? Nós somos. Meus pais não tinham, nós morávamos de aluguel todo tempo. Nós mesmos fomos adquirir nossa moradia. Meu pai, ele não conseguiu comprar o imóvel. Então, nós não somos herdeiros de nada. Mas nós já temos herança para deixar. A primeira herança que eu quero deixar, que eu tenho a alegria de deixar para meus filhos, meu neto, é a fé em Deus. Eu tenho esse imóvel que, pela graça de Deus, ele me concedeu, que possui. E meus irmãos, cada um tem o seu. Então, Deus nos honrou. Então, isso é a herança que nós deixamos para os nossos filhos. Mas, nós somos herdeiros com Cristo. Pai, Deus, ele deixou através de Cristo essa herança para nós. Do Senhor vem a mulher por dentro. Por que fala? Casa, fazenda são herança do Pai. Mas o Senhor agradeceria o homem com a mulher prudente, a mulher boa administradora, a mulher vigilante, a mulher amorosa. Então tem tudo a ver. Porque é uma herança que nós temos, uma promessa que nós temos de Deus, e essa herança nós herdamos.
Ficará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão uma só carne. Aí vem o filho. No versículo 17, o Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. O Senhor empresta. O que você faz para o pobre, necessidade, você não está jogando fora. Você está plantando uma semente. Quando você está ajudando o necessitado, isso também faz parte do necessitado do pobre de espírito. Quando se alimenta ele com palavras, quando ele está na aflição, você dá uma força para ele, ensinando o caminho da verdade, o Senhor nos pagará esse benefício. Que benefício? Conselho que você deu àquela pessoa que está pobre, fraca, espiritualmente, ou se é bem material, ajuda a ajudar o necessitado, Deus te honrará. Ele te devolverá em dobro o benefício que fez às pessoas. Essa é a mensagem do livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 14, 17. Vamos à carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 até o 18, é a conclusão do que nós vimos ontem no 9, no capítulo 9, que terminou no versículo 28, onde fala: o sacrifício santuário, por causa da sua imperfeição, devem repetir-se, mas o de Cristo é o único, porque é perfeito. Mostrando que o sacrifício feito pelos homens, sacrifício com os animais, com sangue de animais, é um sacrifício imperfeito. O homem que sacrifica os animais, ele peca, ele tentando redimir seus pecados através pela lei, através de animais, de sangue de animais. Mas o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Ele não ofereceu sangue de nenhum animal, ele ofereceu a si mesmo. O sangue dele, o sacrifício pelos nossos pecados, pelos nossos erros, não é igual ao sacrifício da lei, que é dos animais. Nós já estamos de que o sacrifício de Cristo foi uma vez só, ele não pecou, ele não teve mácula, e o sangue dele foi derramado em favor de mim, de você. Um sacrifício perfeito. Foi um homem que não pecou, que não reclamou, não murmurou. Quando você mata, sacrifica um animal, hoje você mata um porco, um animal, que dá aquele gemido, né? De dor na hora que sacrifica. Qualquer animal que você mata, ele dá. Mas nem isso, e às vezes nem esse gemido deu. Ele não se importou com o sacrifício dele por amor a mim e a você. Ele não reclamou, não murmurou, não falou que estava doendo. Esse sacrifício foi perfeito. Um homem que não teve pecado, fez pecado por nós. Versículo 18. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Onde há remissão do pecado, não necessita mais de sacrifício, porque o sacrifício foi perfeito. Do capítulo 10, versículo 19 ao 39, essa exortação é perseverar na fé. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, fez homem, habitou no meio de nós como homem, sendo Deus 100% Espírito, você confessa Ele como seu único e Salvador, é um dom da fé.
temos que perseverar nessa fé. Não devemos deixar de palavras de homens enganadores, de homens que não conhecem a Deus, que não aceitam a Deus, nos tirar da presença de Deus, ou nos afastar da fé naquele anseio. Se nós lemos a palavra do Senhor e vemos os sacrifícios, os benefícios, as bênçãos, as libertações, as curas, os milagres que Deus fez, Jesus também fez, os apóstolos fez, temos que continuar na fé esperando que no tempo de Deus, na hora de Deus, nossas petições vai vir. E principalmente temos que perseverar na fé, como crente, como cristão, filho de Deus, saber que nós temos uma herança, que nós temos uma moradia, não aqui nessa terra, onde nós precisamos construir nossas casas, pagar energia, água, imposto, não, de graça. É um galardão que nós vamos receber, a nossa herança, onde nós não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter lágrima. Temos que continuar nessa fé esperando o dia, a hora, sabendo que Jesus Cristo vai voltar, que o tempo está próximo, está perto. Devemos permanecer na fé, vigiando e orando, colocando nossa vida na presença de Deus, crendo que tudo que está escrito na palavra, na Bíblia, para libertação, para conforto, para exaltação, vai se cumprir. Que nenhuma palavra que está na Bíblia vai cair por terra. Porque Jesus fala, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, as minhas promessas não vão passar. Tudo que Deus falou a meu respeito, a teu respeito, vai se cumprir. Não podemos perder essa fé, mesmo nas lutas, nas tempestades, nas tribulações, nas perseguições. Eu sei, porque eu já passei por isso. No teu trabalho você tem perseguição, você tem humilhação. Nem todos sofrem, mas continue na fé, que Deus vai arrumar tudo, que vai dar tudo certo. Você que é jovem na tua escola, você sofre, você é humilhado, mas continue na fé, que vai chegar o tempo que vai mudar a tua história. Na família, talvez seu cônjuge é usuário de droga, talvez ele é alcoólatra, talvez ele vive na prostituição, na idolatria. Persevera na fé, pede ao Senhor, que no tempo vai acontecer. Seu cônjuge vai ser liberto, seja homem, seja mulher. Seu filho está na droga, está no erro, continue na fé, porque a vitória vai chegar, a libertação vai chegar, a cura vai chegar. Nunca perca a fé, nunca deixe de crer no que você ouve nas igrejas, nas redes sociais. Mas vigia para as redes sociais, não. Vigia, e nas igrejas também. Porque há muitos falsos profetas. Esse alerta não sou eu que dou, foi Jesus Cristo. Deus já falou lá no livro do Êxodo, do Deuteronômio, Número, dos profetas, já fala dos falsos profetas. Mas mais recentemente, Jesus Cristo nos alerta dos falsos profetas. Cuidado com o que você ouve. Não se abata da fé. Se você acha que a pessoa que dirige o seu trabalho, ela está errada, persevera, faz as coisas certas, faz como convém fazer. Honra seu patrão. Está escrito no livro de Pedro, muitas cartas são escritas. Você, servo, honra seu patrão, seu senhor. Então continua
a porta que Deus abriu para você. Faça fé. Irmão, para mim foi dificultoso, 22 anos. Foi 4 mais 18, 22 anos. Uma empresa, procurando fazer o certo, mas eu venci. Porque Deus estava comigo. O que tentaram me derrubar, mas Deus não permitiu. Ele não, ele quis me mostrar que todo o tempo, mesmo na minha incredulidade, Ele estava comigo, Ele nunca me abandonou. Eu não conhecia Deus, não conhecia a palavra, eu me converti no ano 2000, entrei na empresa em 87, fora os 4 anos anteriores, mas Deus mostrando que Ele estava comigo. Eu não conhecia Ele, eu não honrava Ele, mas Ele mostrou o tamanho do amor dele. E me mostrou que aquelas humilhações iam passar. Ia chegar o tempo, passou. Na família, talvez seu parente não goste de você, seu vizinho, vai passar, continua na fé, que Deus está trabalhando. Deus vai te honrar. Nunca perca a fé em nada, nas promessas que Deus fez. Todo capítulo da Bíblia, todo versículo que você lê na Bíblia, pensa, toma ela para você ler e coloca teu nome. Quando fala que Davi foi abençoado como rei, que Davi venceu o gigante, leia. Então você, ao estiver lendo Davi venceu o gigante, você pensa no seu nome. Eu, fulano de tal, venci esse gigante. Eu vou vencer esse gigante que quer me destruir, que quer me tirar da presença de Deus, que quer fechar as portas que Deus abriu. Medita assim, assim. Quando você lê que Saul perseguiu Davi todo o tempo, leia que esse mundo de impiedade, seus vizinhos, seus parentes, eles estão perseguindo você. Leia dessa forma. E pede a bênção. Toma a bênção para você. Mas vigia, procura andar na presença do Senhor. Procure fazer a vontade do Senhor. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com a água limpa, e tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A tua promessa, continue fiel, continue crendo que fiel é Deus que prometeu. No livro de Gênesis, Deus fala a Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão Esaú, ele dorme ali cansado, e ele vê uma escada subindo, os anjos subindo e descendo. Os anjos estavam levando ao Senhor as lágrimas de Jacó e o arrependimento e trazendo a resposta de Deus. Quando Jacó acorda e fala, realmente aqui é casa de Deus, eu não sabia. Ali ele faz um voto com o Senhor. Deus fala com ele. Diz que não te deixarei nem te desampararei, enquanto o que eu falei a teu respeito não se cumprir. Tenha fé. Toma essa palavra para você. Foi a primeira profecia, quando eu me converti, que eu recebi na igreja. O irmão estava ministrando, não conhecia ninguém. Eu era recente na igreja, no caminho do Senhor. Ele manda, aponta o dedo para mim, manda abrir a Bíblia, no livro de Gênesis, e lê esse versículo.
E eu tomei posse, eu tenho certeza, eu creio que vai se cumprir. Tudo que Deus falou a meu respeito, a teu respeito. Nós não vamos deixar a cova e Ele não vai nos deixar enquanto tudo que Ele falou a meu respeito a teu não se cumprir. Permaneça na fé. Porque quem te prometeu é aquele que não mente. Não foi o filho do homem nem um homem. Foi Deus. Persevera em buscar a presença de Deus, a procurar fugir da aparência do mal, que vai se cumprir. Vamos manter firme a nossa fé, que quem prometeu foi Deus. O Filho de Deus sacrificou por mim e por você, e nos deu liberdade, não de precisar de homens para decidir por nós, porque Jesus mesmo intercede. Hoje nós temos livre acesso a falar com Deus. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus, no capítulo 10. No versículo 39 fala assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não temos que nos retirar, que nos abater para a perdição da nossa alma, mas temos que crer, ter força e perseverar para a salvação da nossa alma, porque a promessa é de Deus, uma vida futura, reinar 1000 anos com Jesus. Quem fez essa promessa é fiel para cumprir. O lugar meu e seu já está preparado. Vamos continuar alimentando nossa alma da palavra do Senhor, para que tudo venha se cumprir na minha vida e na tua. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus, no capítulo 10. Vamos orar, meu irmão. Pai, obrigado por mais um vídeo, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela família que tu me deu. Obrigado pelo ministério. Pai, eu coloco na tua presença, Pai, minha vida, meu lar, minha esposa, meus filhos, netos, genro. E peço ao Senhor, Pai, que haja em favor de cada um de nós, segundo a tua vontade. Apresente teus filhos e tuas filhas que estão junto comigo nessa hora, em oração. Cada um com a sua necessidade, a sua luta, a sua dificuldade, Pai. Confiando no Senhor, crendo que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas na vida de teus filhos. Eu peço que os abençoe. Peço, Senhor, que abre porta, abençoe o celeiro, repreenda o cortador, o migrador, repreenda o devorador, restaura o lar, Pai, do teu filho, da tua filha, restaura a tua família, dá força para perseverar, Pai, no teu caminho, em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, Ele está forte. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, a semana abençoada, na presença de Deus. Um abraço, irmão Jorge.